Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o conteúdo da aula de hoje ele é relacionado à Guerra Fria, no caso é a parte 2 a respeito desse assunto. Esse conteúdo ele é importantíssimo para nós fazermos uma boa prova na P2 desse trimestre. Então fiquem atentos, fiquem ligados aí, por favor galera. Bom, a respeito da Guerra Fria, como vocês já viram, existe ali uma polarização do mundo entre os blocos liderados pela União Soviética, socialista, e os Estados Unidos apoiando a bandeira do capitalismo. Nesse sentido, eles não vão ter um enfrentamento direto no território, né, do país adversário, assim como também não vão ter um enfrentamento direto de tropas nessas localidades. O que não significa que a guerra é totalmente fria. Apesar dos principais pontos da Guerra Fria serem relacionados à disputa política e ideológica, nós temos também soviéticos e estadunidenses batalhando, disputando guerras em outras localidades. É o caso do Vietnã, é o caso da Guerra das Coreias. A Guerra das Coreias ela acontece ali por volta da década de 50, é um grande conflito, né, da segunda metade do século XX, e esse conflito da Guerra das Coreias vai acabar resultando no quê? Na divisão, né, da Coreia em Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Norte, que tinha o apoio da União Soviética e da China, vai acabar se tornando socialista e vai se manter assim durante até os dias atuais. E a Coreia do Sul, ela vai ter o apoio dos Estados Unidos, que vão enviar tropas para aquela região, onde nós vamos ter justamente a chancela da ONU ali dando esse apoio para os Estados Unidos. Então acontece a guerra e o norte consegue manter a fronteira de divisão. Então assim a Coreia é dividida em duas. E até hoje nós temos famílias separadas em virtude dessa divisão das Coreias. Bom, na Guerra do Vietnã nós temos um conflito onde, né, os sovietes, né, a União Soviética vai enviar armamentos para, né, algumas pessoas ali da localidade do Vietnã do Norte. E nesse sentido, o Vietnã do Norte vai ser acusado, né, inicialmente pelos Estados Unidos por estarem ali fazendo ataques à base ali da embaixada dos Estados Unidos no Vietnã. E em virtude disso, os Estados Unidos vão declarar guerra aos revoltosos ali do Vietnã, as pessoas que estavam lutando pela independência do Vietnã, pela liberdade do Vietnã, e com isso essas pessoas vão pegar esse armamento, né, dos sovietes e vai acontecer ali a guerra do Vietnã. No caso, os Estados Unidos eles vão de certa forma saírem prejudicados desse conflito, já que eles não vão conseguir dominar, né, todo o Vietnã e ainda por cima vão ficar com a imagem arranhada, já que várias imagens foram vazadas com crianças nuas sendo queimadas em virtude da guerra, várias cenas extremamente tocantes e com isso movimentos internos em parte da população dos Estados Unidos vão estar pedindo justamente o quê? A volta dos soldados americanos, até porque muitos soldados americanos morreram no conflito, já que os Vietcongs, os soldados, os guerrilheiros vietnamitas, eles tinham estratégias extremamente ousadas que mesmo com pouco armamento dos vietnamitas, eles conseguiram resistir e dar grandes baixas ao exército estadunidense. Por isso, já ali por volta do final da década de 60, início da década de 70, melhor dizendo, os Estados Unidos vão recolher as tropas do Vietnã e com isso a guerra do Vietnã acaba e de certa forma os vietnamitas conseguem derrotar a maior nação do mundo, né? A nação mais potente militarmente do mundo.
É muito interessante isso, inclusive. Então, essas guerras, né, elas provam que a Guerra Fria não era uma guerra totalmente fria. Existia um calor nessas regiões de disputa ideológica, de disputa política, porque quanto mais países estivessem aderindo à causa de um país ou do outro, mais um lado se tornava forte. Nesse sentido, na década de 60, acontece, né, aliás, a Revolução Cubana ela acontece em 1959, onde a ilha de Cuba, que era subordinada ali a um domínio, a uma influência dos Estados Unidos, acaba se rebelando com a ditadura local e também se rebelando com as relações que essa ditadura local tinha com os Estados Unidos. E a partir disso, o Fidel Castro ele vai buscar o apoio ali no início dos anos 60 da União Soviética e, por tabela, ele vai declarar a Cuba como um país comunista, comunista/socialista. E, né, em virtude disso, né, a União Soviética vai dar todo o suporte para Cuba conseguir se desenvolver, e resistir a toda a questão de multa, toda a questão do embargo que os Estados Unidos vão fazer sobre o território de Cuba. Então, a União Soviética dando esse suporte, a União Soviética vai cobrar um retorno. E o retorno vai ser justamente a instalação de bases, né, para lançamento de bombas atômicas. E com essas bases em Cuba, os Estados Unidos vão ficar extremamente inseguros. Só que o detalhe é que os Estados Unidos também tinham bases, né, para lançamento de bombas atômicas próximas ao território da União Soviética. Então, durante a década de 60, vai haver uma verdadeira sensação de que o mundo poderia acabar, porque essas duas potências, se elas lançassem duas bombas atômicas em períodos próximos ou, né, ao mesmo tempo, boa parte do planeta poderia ir para os ares. Então, essa crise dos mísseis vai gerar ali, né, um clima muito instável e, no final desse processo, as duas potências vão negociar, né, a desinstalação dessas bases, né, nucleares em regiões próximas ao território do adversário, certo? Então, a crise dos mísseis também, ela poderia ter gerado um problema muito grande para a história da humanidade, né? E, de certa forma, é um símbolo de que essa guerra não era totalmente fria. O detalhe é que essa crise dos mísseis ela vai direcionar mais ainda, né, os filmes hollywoodianos para tentar, de certa forma, trabalhar os Estados Unidos como os mocinhos da história e os soviéticos como os vilões. Obviamente, dentro da estrutura de teatro, de cinema, de novelas na União Soviética, existia essa versão também, mas essa versão não chegou a ganhar o mundo como a versão, né, do cinema norte-americano. Então nós temos, durante ali as próximas décadas, filmes como 007, Rambo, que vão explorar os soviéticos como se fossem, né, os vilões das histórias. Então, né, galera, espero que vocês tenham compreendido, né, essa parte aí das guerras quentes, e nós devemos também levar em consideração, dentro dessa parte 2 do vídeo, a corrida espacial. A corrida espacial é uma disputa por quem conseguia demonstrar mais força tecnológica, né, em relação ao seu adversário. No caso, a União Soviética, ela sai disparada na frente, porque eles vão conseguir lançar o primeiro satélite na órbita da Terra, depois eles vão conseguir lançar o primeiro ser vivo, né, no espaço, que é a cachorra Laika, e por último, eles vão conseguir colocar o primeiro ser humano no espaço, né, que é o Garim. E os Estados Unidos só vão conseguir virar o jogo, de certa forma, no final da década de 60, quando eles conseguem colocar o Armstrong como o primeiro homem a pisar na Lua, certo? É muito interessante, porque durante aquela época desenvolveu-se, né, toda a necessidade de colocar seres vivos no espaço, de colocar pessoas na Lua, pelo simples fato de que aquilo era uma demonstração de força para o mundo. Não é à toa que nas décadas seguintes esfriaram-se as tentativas de você tentar ali avanços, né, em termos de quem chega na Lua primeiro, de quem
faz tal coisa no espaço, isso deu uma esfriada. Obviamente, nós visualizamos recentemente aí, né, estudos e tentativas para conseguir, né, fazer com que o homem chegue a Marte. Mas agora isso está sendo feito de uma maneira mais colaborativa, né, por parte, né, de diferentes nações do mundo, né? No caso dos Estados Unidos, a própria Rússia estão, né, engajados agora em fazer isso como um simbolismo ali do avanço da humanidade como um todo, certo? Mas durante aquela época, a corrida espacial simbolizava essa disputa da Guerra Fria. Então, espero que vocês tenham compreendido as guerras quentes e, né, a disputa tecnológica da corrida espacial, a disputa de discurso, certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima, galera!